eu comecei a desejar ardentemente de ser um homem inabalável. Quero ser inabalável, Senhor, me ajude. Porque antes eu era um embrutecido. Eu lembro só uma vez, quando eu era menino, que eu senti saudade do meu pai. Eu lembro de uma vez só disso. Depois que eu fiquei maior, eu enveredei por uns caminhos de perdição, de violência, que eu fiquei embrutecido. Depois disso eu não lembro eu chorando, eu não lembro eu sentindo saudade de ninguém, eu não lembro de que o fulano de tal morreu. Disse, morreu, amanhã faz 2 dias. Então de repente Jesus me achou. E quando Jesus me achou, eu acho assim que todo esse processo que eu fiquei muito embrutecido era uma forma de se proteger para não ser ferido, porque o mundo é terrível. Então, uma forma talvez de me proteger, eu fiquei com as emoções totalmente endurecidas. Não sabia o que era dar carinho, receber carinho. E depois que eu encontrei Jesus, eu lembro eu chegando na casa da pastora Cristina, ela dizia, olha o sorriso, olha o sorriso. Porque o rosto era rosto de pedra. Então, queridos, aí eu fui me humanizando. Houve um processo de cura na minha alma. Voltei a sentir de novo. Voltei a chorar, voltei a ter compaixão, voltei a dar amor, receber amor. Mas aí eu fui me humanizando tanto que chegou um ponto que eu acho que que aconteceu no passado que o diabo fez um trabalho de canal na minha alma. Ele retirou como se fosse o nervo da minha alma. Sabia que o diabo faz isso? Ele fez isso comigo. Aí eu via gente furado de faca, rasgado de faca, furado de bala. Eu olhava, não tinha um pingo de sentimento. Eu não, na verdade, Satanás fez um trabalho de canal na minha alma, mas Jesus fez outro trabalho de repor esses nervos sensitivos, né, do coração, da alma. E eu voltei a sentir. Eu lembro que nós cuidamos de um cara que estava com câncer na CTI, o irmão Ney, bem jovem, também deixou uma viúva, deixou filhos pequenos. Meu irmão, fiquei 4 noites sem dormir. Até o pastor Ei me dizia, Nildo, isso é muito lindo, cara, essa tua atitude, né, de compaixão, que tu te envolve, mas tu precisa ter equilíbrio, que isso não faz bem para ti, te equilibra. Então eu comecei a clamar, comecei a buscar na palavra esse caminho de não se abalar. E foi que surgiu essa série de 3 palavras sobre não se deixando abalar. E tem uma pessoa muito especial lá em Belém, uma senhora que ela pegou e ela está escrevendo, eu acho que vai acabar saindo um livreto dessa série, e aprendendo a não se abalar. Salmo 16, 8, alguém na mídia podia me ajudar? Salmo 16, 8 diz o seguinte, o Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Amém? Olha a estrutura do versículo, irmãos. Vou ler de novo. O Senhor tenho sempre a minha presença. Quantos aqui querem aprender a não se abalar? Levante a sua mão como um sinal que você quer aprender. Amém? Qual que é o segredo, pastor? Eu estou aprendendo com Deus, eu estou no processo também. Amém, irmãos? Qual é o segredo? É ter o Senhor à minha presença. É intimidade com Deus. É cultivar a presença de Deus no dia a dia, nos mínimos detalhes. É tirar aqueles papéis, parece bobeira, que está no banco do carona do seu carro quando você está sozinho. Tira aqueles papéis e diga, Jesus, sente aqui por favor, que eu vou para o trabalho, eu quero conversar algumas coisas com você. Amém?
e você praticando a presença dele. Quando eu vou caminhar, Jesus, vamos caminhar juntos agora. Então é cultivando a presença dele. Amém? O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Amém? E lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder de ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga, dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Diga, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Inabaláveis. Minha esposa fez uma cirurgia, já se recuperou, está tudo bem com ela. O Caleb levou 4 meses, praticamente andando com uma muleta, mas agora já está caminhando, vai logo estar na academia, já sarou a perna. Amém? O meu filho Josué, dia por dia, está progredindo, está fazendo o curso dele de inglês, está sonhando com a faculdade, fez um curso de redação, que nós descobrimos um talento nele para escrever os temas. Ele ia para a internet, ler, ia ouvir os vídeos lá no YouTube sobre aquele tema, e depois ele ia escrever. E que coisas lindas que ele escreve. Vamos descobrir que há vários tipos de inteligência. Ele tem muita habilidade, está progredindo cada dia, está aumentando o peso. Eu quero dizer para você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, meu querido? Sempre haverá um amanhã. O que você estiver enfrentando hoje não é o fim dessa história. Haverá um amanhã de bênção, de vitória, e que no meio dessas tribulações, dessa angústia, o Senhor está produzindo em você caráter, se você responder a Ele da maneira correta. Não responda com murmuração, com desânimo. Eu vou chutar o pau da barraca e o balde junto. Não faça isso. O Jó é um exemplo tremendo. Amaldiçoa Deus e morre. A mulher dele aconselhou ele. Que mulher burra. Ele disse assim, você está louca, você é uma louca. E ele ficava declarando: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda nessa carne, nesse corpo, eu verei a Deus. E Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Nessas horas o diabo quer plantar em nós amargura contra Deus, mas você tem que entender uma coisa, você tem que firmar uma coisa em você, que Deus é sempre bom. Deus é sempre bom, e o diabo é todo mal. Deus é sempre bom, e o diabo é todo mal. E nunca duvide desse amor, dessa bondade de Deus. Alguém certa vez disse que seria mais fácil a gente morrer
por Jesus num ato de bravura. Tu nega o Cristo, tu morre com uma arma na tua cabeça. Eu não nego. Pô, pronto, já foi para o céu. Igual um líder comunista encostou uma pistola na fronte do Richard Rembrandt, engatilhou e disse: eu vou contar até 3 para você negar o Cristo. Esse Cristo, esse Jesus que você diz que serve. Ele contou até 3 e ele disparou a arma e fez aquele. E o Richard Rembrandt, quieto lá, depois ele abriu os olhos e disse assim para aquele homem, porque ele estava só blefando, não tinha bala na agulha. Ele disse assim: eu queria que você verificasse o meu pulso e o ritmo do meu coração. Se tiver acelerado e eu estiver com medo, então Jesus não está vivo. Mas você pode conferir agora como eu estou calmo, sereno e tranquilo, porque eu sei para onde eu vou. E você sabe para onde você vai? E o cara ficou todo abalado. E graças a Deus que o Brasil teve a graça de ter esse santo de Deus plantado aqui como uma semente. Richard Rembrandt, que era um playboy lá na Romênia, magnata, playboy, uns 2 metros de altura, um gatão, se converteu com uma Bíblia que um casal de evangélicos deu para ele, e quando ele pegou a Bíblia, esse casal começou todo dia a orar: revela a palavra, revela a palavra. Quando ele ia ler, ele chorava, se converteu, se tornou um pastor, foi preso no regime comunista, ficou 13 anos em prisão comunista, viu o inferno, foi lá no inferno, no Vale da Sombra da Morte, foi comprado pelo Ocidente, com muita grana, ele foi comprado da prisão, e ele fez do Brasil a sua sede. Ele era um dos líderes da Voz dos Mártires, uma organização. Então esse país é abençoado, amém, irmãos? Tem um santo de Deus que foi plantado em terras brasileiras, um homem do qual o mundo não era digno, como a Bíblia diz. Então, o dia que você encontrar Cristo em cadeias comunistas, é difícil você achar esse livro, só se for no sebo, né? Alguma livraria, aí leia, é impressionante. Então, alguém disse assim, que é mais fácil alguém morrer por Jesus num ato de bravura, do que viver pela fé dia após dia. Agora, aqueles radicais, né, com a faca aqui na garganta, todo mundo morre ali por um ato de bravura, para não negar a fé em Jesus. Mas dia após dia, ano após ano, mês após mês, já tem aí mais de 30 anos que eu caminho com Jesus. Eu te digo que eu já passei vales e montanhas, já andei pelo vale da sombra da morte, e eu sei como é que é, porque eu vim de lá, e eu confirmo isso, que talvez, quem sabe, seja mais fácil morrer por Jesus num ato de bravura, do que viver pela fé, amando, servindo, adorando, sem desanimar, sempre glorificando a Deus, dia após dia, aconteça o que acontecer, dias bons e dias maus, na fartura e na escassez, em honra e desonra, pela fé, dia após dia. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos. Quantos aqui são irmãos? Faça assim. Então é para nós, amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é em vão. E o que é ser abundante na obra de Deus? É estar até o pescoço
esforço envolvido. Tudo que você faz, você não está fazendo para si mesmo. Você faz sempre com a perspectiva do reino de Deus, do crescimento e da edificação da noiva, que é a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus aqui na terra. É você estar junto com o seu pastor, tá? O seu coração está batendo junto com o coração dele nesse trabalho. É você estar junto dele, compartilhando das vitórias, compartilhando do crescimento da igreja, cooperando com a edificação e o crescimento da igreja. Amém? E junto com a igreja, nas montanhas e nos vales. Porque se a igreja não está bem, ela é de Jesus. Se ela não estiver bem, ela é de Jesus. Se ela estiver bem, ela continua sendo de Jesus. Porque alguns pensam que a igreja está bem, a igreja é deles. Quando não está mal, a igreja não é deles. Então, o Senhor me deu essa série. Eu espero que eu seja bem sucinto aqui, mas um dos tópicos, uma mensagem, é aprendendo com o Senhor e com Davi a não se abalar. E eu queria que todo mundo, se você tem Bíblia aí no seu iPad, iPod, no seu celular, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. E essa palavra é um ataque a Ziclag, um ataque contra a família. Ziclag era uma cidade que ficava bem na fronteira com Israel e que foi cedida para Davi ali o espaço para ele morar com seus guerreiros e com suas famílias, né? Esposa, filhos. E ele vivia ali na fronteira porque Saul andava perseguindo, caçando ele para matar. E ele estava ali, né, entre Saul como seu perseguidor e no meio também do inimigo. Estava ali numa região meio cinza. E aconteceu essa situação bem difícil aqui com Davi. Vamos ler o texto. Capítulo 30, versículo 1 a 7. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Diga comigo, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém, queridos? Olhe só, vamos tirar algumas coisas aqui desse texto para nós hoje. Um lugar que devia ser um porto seguro foi invadido. A tua família é teu porto seguro, a tua casa é teu porto seguro. E o Davi não podia imaginar que esse porto seguro, aquela cidade, seus guerreiros, as esposas, os filhos, tudo ali, depois de guerras, combates, eles tinham que retornar, porque quando nós viajamos, o melhor momento da viagem é quando nós voltamos para casa,
Porque a nossa casa, o nosso lar, esposa, filhos, filhas, netos, é o nosso porto seguro, é o nosso refúgio, é um lugar muito precioso. Então, esse lugar que devia ser um porto seguro, agora foi invadido. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: esses homens eram acostumados com combate. Esses homens já tinham experimentado flechadas, já tinham experimentado o que é ser tocado pela ponta de uma lança, pela ponta de uma espada, pelo um golpe de uma espada em combate. Eles tinham passado muitos apertos, quem sabe alguns momentos de desesperar da própria vida, caminhando com Davi, com seu líder. Mas esses ferimentos de guerra não os abalou, mas quando o inimigo tocou na família deles, houve um grande abalo. E eu te digo que isso é verdade. Às vezes o inimigo pode fazer várias coisas, né? Perturbar, talvez perturbar com uma célula, perturbar com outro líder, alguém lá de fora, nos criticando, falando mal, fofocando de nós. Mas eu vou dizer uma coisa: quando alguma coisa acontece na nossa família, quando a nossa família é tocada, não é brincadeira não esse negócio, mexe com a gente. A tendência é nos desestruturar mesmo, é nos paralisar mesmo, é a gente ficar sem norte. Eu vou ler aqui rapidamente os possíveis medos de Davi e seus homens. Isso Deus foi à medida que eu ia meditando, orando, Deus foi me dando assim um vislumbre. Eu não estou dizendo que isso está nas Escrituras, mas eles, como qualquer ser humano, provavelmente esses medos bateram na porta do coração, que sabe até entraram no coração deles. Então, os possíveis medos de Davi e seus homens: primeiro, a perda total da família. O que estão fazendo com a minha esposa, com meus filhos? Estão violando a minha esposa, meus filhos? Eles já estão mortos, jogados em algum lugar aí na estrada, aí no campo por onde eles foram levados? Eles foram decapitados? O que aconteceu? Aquele medo, aquela incerteza, a perda total da família. Segunda coisa, que a gente sabe que é muito precioso: eu já convivi com homens que perderam a esposa, e eu te digo que não é brincadeira. Por isso que eu oro muito pela minha gazelinha. Eu digo: Senhor, sacia essa mulher com uma longa vida. Eu não posso perder essa mulher. E ela tem me custado caro, muita oração, muito jejum. Eu lembro que ela fez uma cirurgia que ela corria o risco de vida, e eu disse: pastora Rebeca, será que ela deve fazer essa cirurgia? Ela disse assim: meu filho, eu não posso te dizer, busque uma palavra de Deus. Eu tive que orar desesperadamente, e essa palavra não vinha, parece que o céu estava em silêncio. E aí minha sogra, eu tenho a melhor sogra do mundo, tá, irmãos? Ela é exclusiva, não tem outra sogra, só ela. Amém? Aí ela foi para nos ajudar e eu nada. Aí eu recebi o telefonema: olha, foi liberado o leito, ela tem que vir para se internar. E me deu um frio na barriga. Mas Deus me deu uma palavra naqueles dias muito forte, que ela viveria. Amém? Isso bate um temor no coração da gente, a perda da esposa ou a perda do marido. Davi passou por isso, seus homens. A perda dos filhos é outro medo, aquela coisa, né, dos nossos filhos, porque o natural da vida é os filhos, né, um dia, se Jesus não voltar, os filhos do Jackson, eu vou dizer, os filhos do Jackson é bem velhinho, com mais de 90 anos, pregador, cabelinho branco, amém, é só o filé do boi. Brincadeira. E aí os filhos sepultarem, né, o papai ou a mamãe. Mas coisa dolorida é quando um pai tem que sepultar um filho. Não é brincadeira esse negócio não, gente. Eu tenho convivido com isso como pastor. Quarto medo, a violação desses filhos, serem abusados, maltratados. Será que eles já comeram? É assim o sentimento. Filho sequestrado, esposa sequestrada, marido sequestrado, aquele sentimento da família.
Na verdade, quando um bandido sequestra alguém da família, ele sequestra a família inteira. Aquela família já não dorme direito. Gente, é terrível. Será que ele não está com frio? Será que já comeu? Será que aplicaram alguma droga? Será que violaram sexualmente? Irmão, você não queira imaginar um negócio desse. O que estava passando na cabeça, no coração desses homens. E a quinta coisa que eu imagino que aconteceu com eles, de um possível medo, ou de um sentimento, é o sentimento que eu posso aguentar tudo, menos isso. Você já viu? Como tem coisas que a gente diz, isso eu posso aguentar tudo, mas menos isso. E eu imagino que eles estavam assim. Por quê, irmão? Eles choraram, os caras surtaram. Eu lembro quando meu filho Caleb me deu aquela notícia terrível, a gente sempre investindo na vida do nosso filho, ele chega e me dá essa notícia do que tinha acontecido entre ele e a noiva dele. Eu surtei, cara. Porque tem pai aí, que eu não sei por que tem esse nome de pai, que ainda diz assim, eu lembro um pai uma vez que disse para uma família que tinha uma moça, prende aí tuas bezerras, que o meu novilho está solto. Acaba sem vergonha, rapaz. Então, quando o meu filho fez isso, foi horrível para mim. Simone sabe, eu surtei, eu caí lá no chão, saía me puxando no chão, chorando, eu fiquei meio doido, desvairado. Chorando, eu sentia um calor, eu acho que a pressão, quem sabe, estava não sei quanto, senti um calor tão grande que eu liguei o chuveiro e entrei debaixo do chuveiro com roupa e tudo. Não é brincadeira um negócio desse, não. Por que tudo isso? O que uma família representa? Uma família representa o nosso norte, por isso que dói. Por isso que a gente sofre, porque a nossa família, diga, minha família é meu norte. Quando uma família está desestruturada, um casamento, uma família desestruturada, deixa o pai e a mãe desnorteado, sem norte. Não é verdade ou não é, irmão? A gente fica sem norte. Eu já vi homens que estava ali, a esposa querendo abandonar, os filhos revoltados, o cara estava tão perdido, igual um cachorro que cai do caminhão de mudança. Eu já vi esposa, eu nem podia dizer que ela estava errada, porque o cara ficava perturbando a mulher, ameaçando. Um dia ela disse, quer saber, vou arrumar minhas coisas, vou para tal lugar. Você vai me abandonar? Sim. Mas ela não ia, ela deu só uma agulhada nele para ver se ele acordava, e graças a Deus acordou. Mas o cabra ficou desnorteado, e agora? Acordar de manhã sozinho, sem ter a companheira ali no lado, por causa das bobeiras dele. Nossa família, o que ela representa? Ela é nosso norte, número 1. Número 2, nossa família é o nosso refúgio. Amém, gente? A pastora Rebeca, o pastor Paulo nos discipulando, sempre disse, olha, mantenham sempre uma boa atmosfera na casa de vocês, atmosfera de amor, uma atmosfera de fé, uma atmosfera de alegria, porque nós já enfrentamos tantos problemas fora, ajudando pessoas, socorrendo, muitas vezes, irmão, nesse período que nós passamos, muitas vezes eu tive que guardar minha própria dor no bolso, para atender a dor do outro. E eu não podia dizer, cara, tu te vira para ir, eu tô passando um perrengue agora, cara. Não, eu guardei o meu perrengue no bolso e fui ajudar o outro que estava na luta. Então, nossa família é o nosso refúgio. Não, na linguagem do paraíso, não avacalha com teu lar. Luta por ele, pague um preço, tem uma etiqueta lá, família estruturada, tem uma etiqueta, e nessa etiqueta tem um preço, e o preço é bem alto. Nossa família é o nosso refúgio. O que a nossa família representa? Terceiro, nossa consolação.
Porque olha, até se o cara pisar na bola, até se acontecer alguma coisa errada, eu vou te dizer uma coisa: a família fica com você. Eu já vi homens que fizeram bobagem mesmo, mas a família ficou com eles. A família está ali, aconteça o que acontecer, a sua família. Não é aqueles amigos que vão estar junto de você, não. Não é aquelas amigas. É a tua família. E eu sempre falo até para a igreja, eu digo: olha, irmãos, eu amo demais você, eu dou minha vida por vocês, mas eu não posso desprestigiar minha família, tirar minha família da prioridade que ela tem, que é antes de vocês, porque naquele último momento, se Jesus não voltar, naquele último momento antes de eu morrer, eu sou grato a Deus que vocês vão estar orando, mas não é vocês que vão estar lá junto comigo naquele último momento. É minha família, é meus filhos, meus netos, é minha clã, é a minha descendência. Por isso que eu não negocio isso. Amo os irmãos, me dou. Simone sabe, a gente se entrega, a gente se doa. Isso faz parte do nosso amor a Jesus, amar a noiva dele, que são vocês. Mas não tenha dúvida, no discipulado até eu digo: cara, se eu tiver que falhar, uma vez eu falei com todos os meus discípulos, se eu tiver que falhar no discipulado, eu vou falhar com vocês. Vocês já são os marmanjões, vocês se viram, mas eu não posso falhar com o Caleb, com o Felipe e com o Josué, como meus discípulos. Caleb, Felipe e Josué são meus discípulos principais. Amém, irmãos? Quantos aqui estão me entendendo, gente? Cara, você tem que estar disposto a pagar qualquer preço pela sua família. Quarta coisa, a tua família representa a continuação da vida, a continuação de um legado de vitória e de bênção, amém? Todas as vezes que você se sentir tentado a aparecer, se você é homem, aparecer uma mulher muito bonita, faça uma lista de 10 pessoas que seriam imediatamente afetadas com o teu pecado de adultério. Faça uma lista. Porque isso pode jogar alguma gasolina no fogo, uma água no fogo, perdão. Jogar um balde de água no fogo. Nossa família é a continuação da vida. Quinto, a nossa família é a sustentação da sociedade e do mundo. Vocês, pais, mães, são heróis. As mamadeiras, as fraldas, o preço que vocês pagaram, cuidando desses bebês que hoje cresceram e que já estão montando a família deles. Vocês, sem perceber, ali no silêncio, vocês são a grande sustentação do mundo e da sociedade. Família, a primeira instituição divina. Sexta coisa, porque a lista não é exaustiva, família, o que ela representa? Uma grande responsabilidade. Por isso nós fizemos uma determinação, estamos fazendo o curso de noivos, temos um material muito bom lá em Belém, tem um casal que está dando esse treinamento, levantando casais para curso de noivo. Por quê? Porque nós não fazemos casamento de ninguém que não tenha feito esse curso de noivos. Porque o cara pilotar uma moto, ele tem que ser credenciado, ele tem que fazer um curso. Para ele dirigir um carro, ele tem que ir para uma escola, sentar hora após hora, até que ele recebe uma carteira provisória. Ele não pode pisar na bola por 1 ano, tem que dar um bom testemunho de que ele aprendeu realmente a ser um bom motorista. Agora pensa, se eu estou tirando um brevet de piloto de helicóptero, estou bem no meio do curso, não sei quase nada, aí eu digo assim para um de vocês: gente, eu vou fazer um voo de helicóptero. Eu ainda nunca pilotei o helicóptero, mas eu vou tentar. Quantos aqui querem ir comigo? Levante a mão. Quantos de vocês levantariam a mão? Você está doido, pastor. Então, como é que as pessoas ousam entrar num casamento, constituir uma família, sem se preparar, sem se habilitar, sem fazer alguma coisa?
sem resolver já algumas questões antes, para que isso não crie turbulências e tumultos para resolver dentro do casamento. Quantos estão me entendendo? Não estou com raiva não, irmão, é que eu tenho que dar uma ênfase bem forte, que isso é muito sério. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Não estou brigando com ninguém não, é porque eu não posso falar isso assim no miado de gato. Tem que fazer, meu filho. Curso de noivos. Tem que sentar. E o curso é fera, tem questionário, tem coisa que resolve, para não deixar a mulher em dúvida. Quem é que é o cabeça do relacionamento? Né? Qual que é o seu papel? Qual que é o teu papel, jovem, dentro dessa relação? Como é que tu tem que amar essa mulher? Ah, tu não sabia? Não é só nheco-nheco e tchaca-tchaca na buchaca, não, meu filho. Isso é o mínimo, isso é o glacê e com a cereja do bolo. Tem trabalho, tem filhos que virão. Agora, como não se abalar? Como se reanimar no Senhor? Porque Davi se reanimou no Senhor. Eu vou te dar rapidamente, por causa do tempo, 5 coisas que você pode fazer no meio de uma crise, ou até antes dela, para você sempre se reanimar no Senhor. Porque Davi se ergueu em Deus. Pensa aquela turbulência, os caras disseram: bora matar, ele que é culpado. Aí lá vem cada um, meu irmão, com aquelas barbas, parecia um leão feroz. Esse cara que é culpado da minha esposa, dos meus filhos serem levados, não é mesmo? É sim, bora matar ele. Bora matar esse pastor Davi, vamos apedrejar. De repente os caras que eram tão leais, tão amigos, mas o diabo tocou na família deles, eles viraram um cão, os cães raivosos, espumando de ódio e de raiva. Vamos matar. Agora, meu irmão, isso é muito forte, cara. Pensa o Davi talvez até dizia: se eles me matarem, eles estão cobertos de razão. Meu Deus, e agora? Aí o Davi, quem que ele tinha que fazer? Falar com aquele que é a rocha. Amém? O Senhor é a minha rocha. Amém, irmãos? O Senhor é meu alto refúgio. Leia o Salmo 18. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio. Amém? Aí ele se voltou para Deus e ele se reanimou no Senhor. Então, tem 5 coisas aqui. Olha só, a primeira delas: como se reanimar no Senhor. Vendo o Senhor como aquele que tem todo o poder e habilidade para nos socorrer. Você tem que olhar: eu estou abalado, e agora? Talvez vai dar um infarto, que a notícia foi muito aterradora. O coração vai a mil. Gente, antes eu era bem duro assim, quando o cara era muito frouxo, porque eu acho que lá no mundo eu aprendi, sentia medo, mas eu aprendi a dominar o medo. De repente, irmão, teve alguma coisa acontecendo na minha vida que eu aprendi a dominar o medo. Porque, irmão, sinceramente, irmão, eu vi tiroteio, briga, facada, coisa terrível. A gente aprendia a dominar o medo, não se abalar, poder pensar e o que eu vou fazer agora. Porque quando você entra em pânico, você começa a não raciocinar. Então eu vou te dizer uma coisa: olhe para o Senhor, veja o Senhor como aquele que tem o poder e a habilidade para te socorrer. Salmo 121, 1-4 diz: elevo meus olhos para os montes. Pode ser que o Gandalf apareça lá, né, com aquele exército, montado naquele cavalo, com aquele bastão. Lembra aquela cena do filme Senhor dos Anéis? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que teus pés vacilem. Amém? Segunda coisa, como se reanimar no Senhor. Você tem que ver que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.
A graça de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 e 10. O Senhor falou, não foi uma outra pessoa, foi Jesus que falou para Paulo, dizendo: a minha graça te basta. Amém, irmãos? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Mas não é a fraqueza moral, é aquela fraqueza de saber que eu não dou conta de resolver esse negócio, mas Deus vai vir na minha vida e vai haver vitória, solução e milagre. Amém? Terceira coisa, faça um grande clamor buscando ao Senhor. Salmo 50, 15 diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então levante esse clamor buscando ao Senhor no dia da sua angústia. Invoca-me, fala comigo, clama a mim, chama por mim no dia da tua angústia, e eu te livrarei. Amém? Vou repetir, ele está dizendo: invoca-me e eu vou me mover em tua direção, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, tu me darás a glória. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu vou orar de forma perseverante, eu vou buscar a palavra. A pastora Rebeca disse: meu filho, busque uma palavra. Eu comecei a buscar na Bíblia, de alguma forma Deus, um dos nomes do Senhor, que Ele é o verbo, então Ele é todo comunicação, e Deus não falou, claro, tem as promessas da Bíblia, mas Deus me deu uma palavra muito direta, quando os profetas dizem: veio a minha palavra do Senhor, naquele dia que eu estava no quintal da minha casa, veio a minha palavra do Senhor, aquela voz gritando dentro de mim, disse: eu tenho destruído a sentença de morte que pesava sobre a minha filha, e ela viverá, e eu vou abençoar todos aqueles que têm orado por ela. Pronto. Depois que ela fez a cirurgia, começou a passar mal. Perdão, irmão, de eu falar isso aqui, mas ela começou a vomitar sangue. Era muito horrível. Eu liguei para o irmão que fez a cirurgia, ele disse para mim, me deu um grande consolo. Ele disse assim: pastor, isso não é assim não. E ela pegava no meu braço lá no leito, puxava assim: amor, não me deixa. Parecia que ela estava escorregando para aquelas regiões sombrias da morte. Não me deixa. Agora, o que isso faz no coração do marido? A tua esposa lá, branca como um papel, te puxa: não me deixa, amor, não me deixa, amor. E o que eu fiz nessa hora? Eu lembrei, digo: Senhor, tu me deste uma palavra. E eu fiquei em pé, sem perceber. Ela disse: não ora alto, amor, não ora alto, eu preciso ficar em silêncio, eu lembro, depois eu olhei no relógio, 2 horas orando no lado do leito dela, 2 horas, sem parar, baixinho ali, orando, e dizendo: Senhor, tu me deste uma palavra, tu diste que a sentença de morte tinha sido quebrada, eu creio no Senhor, a tua palavra. Porque, meu irmão, o Pedro não andou por sobre as águas. Como que ele não andou por sobre as águas? Ele andou em cima de uma palavra. Sabe qual a palavra? Vem. És tu, Senhor, mesmo que está aí? Sim. Então, se é o Senhor, diga para mim aí: vem. E aquela palavra veio igual uma prancha, né? Encostou no barco. Nesse dia eu tive que andar assim, irmãos, em cima daquilo que Deus me falou. Eu tinha que saber, irmãos, vou te dizer: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Porque nessas horas é isso que vai valer. Não é o médico, não é o especialista, não é ninguém. Não é dinheiro, é o Senhor. E eu conheço o meu Senhor, e o meu Senhor falou comigo,
E eu sei que ele falou comigo porque eu conheço o som da voz dele. E eu não fiquei com nenhum pingo de dúvida. Fiquei lá orando em línguas, confirmando, declarando. Com as 2 horas eu olhei, ela estava serena. E tem gente que diz, olha, quando fica assim é que já está perto de morrer mesmo. Mas não vai morrer. Estava quietinha, uma paz caiu sobre ela, sobre mim, sobre nós que estávamos naquele quarto, naquele apartamento ali. Aí eu disse, amor, ela, como é que você está? Eu estou muito bem agora. Eu estou bem, amor. Disse, então tudo bem, descansa. Aí eu chamei a Rai, que estava lá, disse, Rai, fique com ela. Fui para casa, dormi igual um bebê. 6 horas da manhã acordei, liguei para o hospital. E aí? Pastor, ela começou a tomar os primeiros copinhos de água, não teve mais, não botou mais para fora sangue, nada, está tudo bem, pastor. Pastora Simone está bem. Amém, queridos? Busque uma palavra, um grande clamor. Cada situação Deus tem uma palavra para te dar. E esteja acalmando o seu coração para ouvir a Deus. Um coração angustiado, perturbado, não vai ouvir. Deus até está falando, filho, filha, filha. E você não relaxa, você não consegue colocar em ponto neutro assim. Tem que colocar o seu carro espiritual em ponto neutro. Amém? Ficar quieto, concentrar nele para ouvi-lo. Basta uma palavra tua, não diz a canção? E os montes se removerão. O centurião descobriu isso. Eu sou digno que tu entres na minha casa. Envia uma palavra e meu servo será curado. Amém?